capítulo 15, a partir do primeiro verso. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, surgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão se iniciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam com as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Palavra esta do profeta Amós. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, elegeram alguns homens, dentre eles e enviados a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, elegeram alguns homens e enviados a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais: que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carga. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos louvos a palavra do Senhor. Senhor, mas desta vez queremos nos achegar a Ti, Pai. Nos aproximamos do Senhor, não temos nada
nada em nossas mãos para apresentar. Apenas a cruz de Cristo nos apegamos e clamamos por misericórdia e graça nesta noite. Precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Precisamos, ó Senhor, compreender a tua palavra. Precisamos, ó Senhor, de poder necessário para colocar em prática aquilo que tu falaste conosco. Então, se propício a nós pecadores, por causa do mérito de Cristo, não por causa do nosso mérito, mas porque confiamos em Jesus, porque entregamos nossa vida a Ele, porque entendemos que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Pedimos que fale conosco graciosamente nessa noite, toque o nosso coração e nos dê poder, Senhor, para praticar a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém. Amém? História interessante essa. Nós lemos no final do livro dos Juízes, o último verso, capítulo 21, verso 25, que nos dias dos juízes não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Juízes 21, 25. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme relatou Mateus, no capítulo 9, verso 36, o evangelista escreve dizendo que ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. É fato que vivemos uma crise de liderança. Não sei se só no mundo todo ou se é só no Brasil. Estamos muito carentes de líderes. Nós precisamos ser liderados. Liderança é absolutamente necessária, indispensável. É preciso que haja sempre uma liderança forte estabelecida em todos os ambientes. Nós precisamos de uma liderança forte na nossa nação, precisamos de uma boa liderança no estado que nós vivemos, na nossa cidade, precisamos de uma liderança forte na igreja, precisamos de ser liderados de maneira eficaz no trabalho, precisamos de liderança nos lares, e essa palavra é para os homens, porque essa incumbência é dos homens. Deus incumbiu os homens de serem líderes do seu lar, sacerdotes, pastores, protetores da família. É responsabilidade do homem ser provedor, protetor e professor da família. O homem tem a responsabilidade de levar o seu lar à presença de Deus. O homem precisa ser um instrumento para apresentar a família diante do altar do Senhor e trazer a palavra de Deus para a família. Se o barco vai mal, a culpa é do capitão. Quando Deus chegou no jardim, Deus sabia que foi Eva que comeu o fruto. Deus sabia que foi Eva que deu trela para a conversa da serpente. Mas Deus não foi acertar as contas com ela. Deus foi consertar as contas com Adão. Cadê você, Adão? Ah, estou escondido. Por que você está escondido, Adão? Com vergonha. Vergonha por quê? Ah, é que eu estou pelado. E quem falou isso para você, Adão? Quem te mostrou que você está pelado, Adão? Então, aí o Adão tem que transferir a culpa. O Senhor mandou uma mulher aí que eu não pedi, né? Não pedi mulher, que o Senhor estava tranquilo aqui, sossegado. E aí ela me deu do fruto que eu comi. E aí Deus não fala assim, maldita é a terra por causa da mulher, ele fala assim, maldita é a terra por causa de você. Então, liderança é muito importante. Liderança em todas as esferas da nossa casa. É preciso que tenhamos líderes e é preciso reconhecer as pessoas que nos lideram. Reconhecer não só como obediência e respeito, mas como honra. E obedecer e respeitar é algo que, com algum esforço, conseguimos fazer. Mas a honra é algo que vem de Deus. Porque a honra vem do coração. Você pode obedecer ao seu pai e não honrá-lo. Você pode obedecer à sua mãe e não honrá-lo. Você pode obedecer ao seu líder, o senhor que te lidera no trabalho, na igreja, seja onde for, no próprio governo, e não honrar. Você pode obedecer às leis, mas desonrar os líderes. E o princípio da honra é um princípio que não tem a ver com o mérito do líder. A partir do momento que Deus coloca um líder sobre nós, ele precisa ser honrado, mereça ele ou não. E essa lição nós aprendemos com Davi.
Davi está escondido com os seus homens numa caverna, e de repente Saul estava perseguindo Davi e entra na caverna para fazer as suas necessidades. E aí alguém fala assim: Davi, olha como Deus é bom. Deus colocou a mão de Saul nas suas mãos, agora você vai lá e mata o Saul e resolve os seus problemas. Davi falou assim: se esse homem tiver que morrer, não vai ser para mim, não. Porque ele é ungido do Senhor. Ele quer me matar, eu não fiz nada para ele, é injusta essa perseguição, entendeu? Eu não mereço passar por isso, mas ainda assim eu devo honra. Isso vem do coração. Quando nós temos essa crise de não sabermos honrar a autoridade, precisamos para que o Senhor mude o nosso coração. Precisamos pedir que o Senhor mude o nosso coração, porque precisamos honrar a autoridade, precisamos honrar a liderança. Não interessa se o presidente é o presidente que você votou ou não, ele tem que ser honrado, você deve orar por ele. Assim como prefeitos, vereadores, deputados, senadores, precisamos orar por essas pessoas. Aqueles que não conheceram o Evangelho, possam ter a oportunidade de conhecer e se converter. Aqueles que já conhecem o Evangelho, precisamos orar para que eles permaneçam firmes e não se corrompam. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel do cristão. E da nossa boca não sai maldição. Amém? A boca do cristão só sai bênção. Porque da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Da nossa boca não pode sair bênção e maldição. Nós somos abençoadores, somos um povo que abençoa, que honra e sabe respeitar. Amém? Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto tem a ver com liderança. Esse texto tem a ver com um problema que surgiu dentro da igreja e que foi necessária uma atitude da liderança da igreja para resolver. Mas só pode ser resolvido também porque a igreja se submeteu a essa liderança. O que é a história? Os irmãos estão lá em Antioquia, estão louvando a Deus, gente está se convertendo. Paulo e Barnabé contando os milagres que aconteceram na primeira viagem missionária. As pessoas estão recebendo bênção do Senhor e está tudo muito bem, mas de repente se levanta uma corrente judaica dentro da igreja que nós conhecemos e vamos falar bastante a respeito deles agora no decorrer da nossa exposição de Atos. Os judaizantes, judeus que se convertiam ao cristianismo, mas não queriam abandonar as práticas judaicas. Até aí tudo bem, ser judeu não é pecado. Ser circuncidado, não é decorar o Torá, fazer bar mitzvah, isso não é pecado, nunca foi. Mas agora esses judeus eles queriam continuar com as práticas judaicas e impor essas práticas judaicas aos irmãos, como se isso fosse meio de graça, como se fosse necessário para a salvação. E aí começou uma grande contenda, porque gentios estavam se convertendo, judeus estavam se convertendo e aquela confusão se estabeleceu. E Paulo e Barnabé começaram a pregar contra isso, começaram a discutir com eles a respeito disso, mas eles não conseguiram persuadir esses irmãos. E aí Paulo e Barnabé, que eram líderes da igreja de Antioquia, eles disseram assim: não, então a gente vai chamar, a gente vai graduar entre nós. A gente vai a Jerusalém para resolver isso. Aí eles vão para uma comissão, alugam uma van, mandam um e-mail lá para Jerusalém e falam: prepara aí que a gente está chegando. E aí Paulo e Barnabé eles saem, junto com a comitiva, para ir até Jerusalém tentar resolver o fato. Você pode acompanhar no contexto aí. E é interessante que mesmo no meio dessa confusão toda, dessa dificuldade toda, esses irmãos que caminham rumo a Jerusalém para tentar resolver o problema, eles não vão murmurando, eles não vão tristes, eles não vão amaldiçoando as pessoas, eles não vão brigando, mas eles vão falando das grandezas do Senhor. Eles passam pela Fenícia, passam por Samaria e vão testemunhando de Jesus. Porque o fato de nós termos problemas não quer dizer que nós precisamos abandonar a pregação do Evangelho. Não quer dizer que nós precisamos jogar fora aquilo que Deus já fez de bom na nossa vida. E eles passam por todas as cidades, por todo o caminho, e vão falando das grandezas, e as pessoas vão se alegrando por causa disso. Tem um problema sério para resolver, tem uma controvérsia complicada para ser esclarecida, mas eles estão alegres. Eles estão celebrando o Senhor. E eles vão anunciando o Evangelho por toda a Fenícia, por toda a Samaria, e vão falando. E aí eles chegam em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, os
são recebidos pelos apóstolos, e Paulo e Barnabé contam ali os milagres, e eles começam a resolver as questões, começam a falar. Primeiro a falar aqui é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, que tinha aberto a porta do Evangelho aos gentios. Vocês têm lá no episódio da conversão de Cornélio, lá no capítulo 10. Inclusive eu vou começar com o pastor Augusto, vou assistir a outra, né? E Pedro fala sobre a conversão de Cornélio, dizendo: olha, gente, Deus abriu a porta aos gentios. Os gentios agora eles podem ser aceitos na nossa comunidade de fé, mas não é necessário que nós impusemos a eles essas cargas e todas essas práticas da antiga aliança, porque agora nós temos uma nova aliança, e essa lei toda e todos esses ritos que eram necessários para que lá no início da nossa fé, para que quando Deus queria transformar um bando de escravos num povo exclusivo seu, para que Deus nos separasse dos pagãos, tudo isso agora já não tem mais necessidade. E nós não devemos mais impor isso aos irmãos, mas os religiosos insistiam. E ele falou: não, tem que circuncidar todo mundo. Se a gente é circuncidado, eles têm que ser circuncidados também. E eles insistem nesse preceito e nessa exigência para que aceitem os gentios como irmãos. E toda essa controvérsia continua até que o testemunho de Pedro não convence, o testemunho de Paulo e Barnabé não convence, e então Tiago toma a palavra. Tiago era considerado coluna. Esse Tiago não é o do barquinho. Esse Tiago era irmão de Jesus. O Tiago Barquinho já tinha passado dessa para melhor. Foi o primeiro da fila, né? Quando abriu a perseguição, o primeiro a ser decapitado foi ele. Foi morto a espada. Mas aqui o irmão de Jesus tinha assumido o controle da igreja de Jerusalém. Ele era o pastor daquela igreja. Ele se converteu logo após a ressurreição de Jesus. Ele viu o Senhor ressurreto. Quando ele viu Jesus ressurreto, ele creu que Jesus era realmente o Messias. E Tiago era um judeu com sangue, um homem muito versado na lei dos judeus. E ele então foi escolhido pelo Senhor e também pela comunidade para ser o líder da igreja de Jerusalém. E Tiago se levanta então, e ele começa a falar: irmãos, eu acho que a gente tem enganado. Eu acho que nós precisamos rever algumas coisas. E ele recorre à autoridade maior do que ele, porque a autoridade maior de todas sempre na igreja precisa ser a Escritura Sagrada. E ele vai então ao livro do profeta Amós, e ele diz assim: olha, os profetas já disseram que nesses tempos o Senhor iria abrir a porta da fé aos gentios, e eles seriam trazidos de todos os lugares. O tabernáculo caído de Davi, essa religião falida nossa, seria levantada de uma forma diferente. E o Senhor ia trazer gente de todos os povos, ia trazer gente de todas as tribos, de todas as nações. E esses homens ouvem a palavra de Tiago, ele confirma o testemunho do apóstolo Pedro, ele fala da profecia do profeta Amós, e eles então resolvem estabelecer que Tiago propõe para a igreja é que os irmãos gentios sejam recebidos na comunidade de fé. E a palavra é que eles não devem viver, não precisam viver como os judeus, mas também não devem viver como os pagãos, porque é preciso haver uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E a proposta de Tiago é que eles não precisavam mais observar toda a lei, mas algumas coisas eram necessárias. E aí Tiago fala de dois preceitos: um preceito cerimonial e um preceito moral. O preceito moral é que todos os cristãos deveriam se abster das relações sexuais ilícitas, da imoralidade. A imoralidade era algo absolutamente normal nos dias de Jesus e dos romanos. Havia orgias cultuais, as pessoas iam aos templos para participar de orgias. As relações sexuais eram praticadas das mais variadas formas, de tudo quanto é jeito, e era tudo permitido. E isso é uma proibição da palavra de Deus. Não é? Deus não aceita essa impureza, essa libertinagem. E Jesus já tinha falado contra o adultério. A Bíblia é enfática a falar contra o adultério. Então é um preceito moral que precisava ser guardado. Eles deveriam se abster das relações sexuais ilícitas, porque isso é imoral, isso desagrada a Deus. E por conta do conflito que isso causava no meio da igreja, também é estabelecido um preceito
O judeu ele tinha uma dieta própria, uma dieta estabelecida. E entre essa dieta dos judeus, uma coisa que era assim, abominável, era o sangue, a carne de animais sufocados e as coisas sacrificadas aos ídolos. Então, como essa igreja precisava conviver juntos agora com todos os ambientes e sentar à mesa para comer junto, alguma coisa se poderia dar problema. Porque um comia uma coisa e o outro não comia. Ele vai, por que você come isso aí? Eu como porque acho que não tem nada a ver. Não, isso aí é errado, não pode comer isso aí. Onde você comer esse negócio aí? E o outro disse, não, mas eu como, o que você tem a ver com a minha vida? Aí dava um problema. E então, inclusive, o apóstolo Tiago fala assim, nós temos sinagogas em todas as cidades, existem judeus em todas as cidades, por todos os lugares existem judeus, e esses irmãos judeus e os cristãos, eles vão sentar na mesa juntos. E a alimentação dos gentios é de um jeito, a alimentação dos judeus é de outro. E isso vai dar muito problema, então é melhor que você. E aí eles colocam essa sugestão. Isso vai para a votação, não é? Distribuem as cédulas, votação secreta, tá certo? E aí votam. Resultado da votação, unânime, aprovada a ideia de Tiago. A proposta de Tiago foi aprovada, por unanimidade. E aí o que a gente vai fazer? Vamos escrever uma carta e vamos enviar a todas as igrejas. A carta dizia o seguinte: olha, vocês não precisam seguir o ritual judaico, mas é importante que vocês se abstenham de algumas coisas, das relações sexuais ilícitas, das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne sufocada. E aí essa carta é escrita para que tenha mais autoridade. Então eles escolhem mais dois irmãos, Simão, sobrenome Barsabás, e Silas, que também era chamado de Silvano. Em algumas cartas de Paulo, Silas aparece como Silvano. E aí junto eles dois, falam assim: olha, vocês acompanhem para que vocês sejam a quem vai atestar, dar mais autoridade a essa carta. Os irmãos voltam para Antioquia, não é? E eles leem a carta, e na carta está dizendo: olha, esse pessoal que está falando o nosso nome, ele não tem autorização da gente para fazer isso. Tá? Eles estão falando sem autorização nossa, ninguém mandou eles fazer isso, ninguém instituiu isso, o Senhor Jesus não mandou isso, a palavra de Deus não ensina isso. Então agora vocês devem apenas crer no Senhor Jesus para a salvação. A salvação é única e exclusivamente pela graça, através da fé. Amém? E o que a gente precisa fazer para ser salvo? Crer em Jesus, apenas crer em Jesus. Mas o salvo não vive como o pagão. Então, aí a carta dizia: vocês devem se abster de algumas coisas, porque isso pareceu bem a nós e também ao Espírito Santo. O Espírito Santo também é o árbitro naquela situação. Uma igreja que estava sob a liderança de Paulo e Barnabé, estava sob a liderança de Pedro, de Tiago, dos profetas do Antigo Testamento e do Espírito Santo. E toda essa liderança instruindo o povo de Deus como eles deveriam andar. E quando a carta é lida, não é? Os irmãos ficam muito felizes, se sentem consolados e aprendem que a liberdade do cristão não deve servir de tropeço a outras pessoas. Então, o salvo não vive como pagãos, ele é livre, mas também ele não serve de tropeço a outras pessoas. E os líderes de Jerusalém proclamam essa decisão e eles, com fidelidade, levam essa carta, leem a todas as pessoas. E quando eles chegam e essa carta é lida, a confusão acaba. Porque essa é uma característica da boa liderança. Um bom líder, o problema chega nele com amor. Um bom líder não aumenta o problema. Já teve caso em que você recebeu um problema e em vez de ajudar, aumentou? Acontece isso às vezes. Às vezes o problema está pequeno, a gente vai tentar resolver e ele diminui e aumenta. A confusão estava estabelecendo, a gente chegou, pôs gasolina na fogueira e piorou. Mas a liderança daquela igreja, ela nos ensina isso, que o problema ele deve chegar em nós, como líderes, como pastores, como homens, como pais de família, como patrões, como encarregados, seja lá qual for a situação de liderança que o Senhor te colocou, e o problema deve correr com você. E é o que acontece aqui. E a gente aprende aqui no verso 30 a 32, já, se você estiver acompanhando aí na sua Bíblia, o resultado do trabalho daqueles líderes, tanto de Paulo, Barnabé, quanto de Simão e também de Silas, é consolo, alegria, aconselhamento e fortalecimento. A presença
irmãos ali não trouxe confusão para a igreja, pelo contrário, a confusão acabou. E no lugar da confusão, eles receberam consolo, eles receberam alegria, receberam aconselhamento, receberam fortalecimento. E aí eles passam um tempo ali, num determinado momento a igreja libera Silas e Simão e diz assim: olha, vocês já podem voltar se vocês quiserem, porque a gente agora já consegue se virar sozinho. A gente já aprendeu o que tinha que aprender. Se vocês precisarem voltar, vocês estão liberados. Uma autonomia, uma independência aqui que aquela igreja foi adquirindo por causa da maturidade deles. E no verso 35, a gente vê que toda essa situação Deus usa para melhorar a vida da igreja. E quando nós lemos o verso 35, a palavra do Senhor diz que muitos líderes estavam agora pregando a palavra do Senhor. A igreja não dependia mais de Paulo e Barnabé, de Silas e Simão apenas, mas muitos pregavam a palavra do Senhor. O verso 35 diz exatamente isso. Paulo e Barnabé demoraram no sentido aqui, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Havia agora uma multiplicação de líderes. Então, uma confusão saiu do meio da igreja, por causa de gente desautorizada, querendo impor às pessoas práticas que a palavra do Senhor não exigia delas, fez com que os líderes se levantassem e trouxessem algo que melhorou a vida dessa igreja. Então, o que nós podemos aprender com essa palavra de importante para a nossa vida? O que isso tem a ver conosco, mais de 2 mil anos depois, aqui em Rio Preto, na Igreja Presbiteriana Renovada da Vila Romana? Você consegue anotar aí? Hoje é bastante mesmo. Vamos lá. Número 1. Uma comunidade cristã caminha bem quando tem uma liderança sempre atenta contra doutrinas estranhas. Quando os judaizantes se levantam, Paulo e Barnabé imediatamente identificam. A comunidade cristã precisa sempre estar atenta, e a sua liderança principalmente, quando algo estranho começa a querer entrar no meio da igreja. A gente não pode achar que tudo é normal, que o mundo hoje em dia é assim mesmo, que a coisa agora está diferente e que nada faz mal e nada tem importância. Então, para que uma comunidade caminhe bem, é preciso que os líderes estejam atentos a doutrinas estranhas vindo do meio da igreja, e o que tem de coisa atrapalhada dentro da igreja, irmãos. Só Jesus para ter misericórdia. Tem umas pregações que não tem pé nem cabeça, umas doutrinas que a gente não sabe de onde saiu, quer dizer, a gente sabe, é do inferno, né? Mas não sabe como é que parece dentro da igreja. A gente precisa estar atento. A liderança precisa estar atento, o pastor, os líderes de grupo. Nós precisamos estar atentos para que o diabo não entre sorrateiramente no meio da igreja e venha causar confusão e venha causar problema no nosso meio. Paulo e Barnabé estavam atentos. Essa é a primeira lição. Segundo, eu vou pontuar bem rapidamente. Uma comunidade cristã caminha bem quando reconhece a autoridade daqueles que a lideram. Paulo e Barnabé, embora líderes locais, eles buscam ajuda em Jerusalém. Eu e você precisamos honrar, precisamos confiar, precisamos reconhecer a autoridade daqueles que estão sobre nós. Esse negócio de que eu sirvo a Jesus e ninguém é autoridade sobre mim, isso é coisa do inferno. Nós precisamos ser pastoreados por alguém. A pior coisa que pode acontecer com a gente é a gente ficar por nossa conta. Esse movimento dos desigrejados é coisa do Satanás. Não existe soldado sem quartel. Então, se nós queremos fazer parte do reino de Deus, nós precisamos fazer parte de uma comunidade e nos submetermos a ela. Pertencermos a uma comunidade, nos submetermos a uma comunidade, nos submetermos a uma liderança. Ah, mas a liderança da comunidade que eu estou não é legal. Então, você procura uma liderança que seja bíblica, que seja de acordo com a palavra de Deus, que pregue o evangelho com autoridade. Mas é preciso reconhecer a autoridade das pessoas que nos lideram. Paulo e Barnabé poderiam ter tomado essa não, tem que ser do nosso jeito e pronto. Não. Tem pessoas que nos lideram também. Tem aqueles que chegaram primeiro de nós. A gente não sabe tudo, não é assim. Então o grande apóstolo Paulo tem a humildade de pegar o Barnabé e ir junto a Jerusalém, com mais alguns irmãos. E aí, o que a gente tem que fazer? Nós estamos precisando de ajuda. Irmãos, quantos cristãos sucumbem porque não têm a humildade de pedir ajuda?
está com um problema, chega no irmão, chega no pastor, chega em alguém que te lidere, pessoa que possa te abençoar, irmão, preciso de ajuda. Estou com um problema aqui, estou com um pecado que eu não consigo vencer. Estou com um problema em casa, um problema no trabalho, um problema financeiro, eu preciso de ajuda. Ora por mim, ora comigo, me aconselha. A igreja caminha bem quando ela reconhece a autoridade daqueles que a lideram. Não é porque falou isso, você falou isso porque você é pastor. Não, amanhã pode não ser mais ele. Pode ser outra pessoa. Mas é preciso reconhecer a autoridade e pedir ajuda quando necessário. É preciso humildade para isso. Terceiro, uma comunidade cristã caminha bem quando testemunha da obra de Deus, mesmo quando enfrenta problemas. Eles não enfrentaram os problemas e foram pelo caminho, testemunhando o Senhor, como está dizendo aqui. Não é porque a gente vai enfrentar problemas que a gente vai abandonar o Evangelho. Os problemas são resolvidos enquanto nós continuamos a anunciar o Evangelho do amor de Deus. A igreja tem problema, a igreja tem dificuldade, mas nós somos a igreja do Senhor Jesus. Ele nos ama, Ele morreu por nós e vai voltar para nos buscar. Amém? Amém. Nós precisamos crer nisso. Outra lição importante para nós: uma comunidade cristã caminha bem quando reconhece a obra da graça. O que faltava para aqueles religiosos que não precisavam abandonar o judaísmo, desde que essas não invalidassem a obra de Cristo e que não fosse imposto às outras pessoas. Porque não é pecado cantar música contemporânea, música antiga. Não é pecado usar cabelo curto ou cabelo comprido. O pecado não está em fazer culto no sábado ou fazer no domingo. O pecado está em a gente achar que essas coisas salvam. Porque o que vai salvar a gente não é a roupa que a gente usa, o dia que a gente congrega, se é calvinista ou se é arminiano. Não é isso que nos salva, nós somos salvos pela graça. Nosso Salvador é Jesus, amém? Aqueles judaizantes precisavam entender isso. Eles precisavam reconhecer isso. Ah, mas eu quero continuar guardando o sábado. Guarda, não problema nenhum. Desde que você não acredite que você é salvo porque você guarda o sábado. Ou porque você come uma coisa e não come outra, porque você bebe um negócio e não bebe outro, ou porque você está em um determinado ambiente e não está em outro. Nós precisamos saber que o salvo em Jesus, ele tem uma conduta irrepreensível diante do mundo todo. Mas não é essas coisas que salvam. Porque se a gente começar a achar, não, tem que ser lá da minha igreja, porque lá na minha igreja é só quem vai lá que é salvo. Quem não está na minha igreja é perdido. Quem não anda do jeito que eu ando, quem não anda comigo está fora. Os religiosos não conseguiam entender isso. Eles não conseguiam aceitar isso, eles resistiam a isso. E pior de tudo, ele queria impor as outras pessoas. Não, se você não fizer do meu jeito, você tem que andar vestir do mesmo jeitinho. Se não vestir igual, tá errado. Vai para o inferno. Porque, irmão, se roupa, dia de culto, maneira de celebrar, levasse alguém para o céu, a gente não estava de Jesus, não. Era só fazer uma cartilha, todo mundo andava igual a cartilha e todo mundo para o céu. Ou todo mundo para o inferno. Porque ninguém conseguiu cumprir a cartilha. Pelas obras da lei, ninguém é justificado. O apóstolo Paulo escreve. Pelo contrário, pela lei é que eu vivo tanto que eu sou pecador. A lei é impossível cumprir. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos salvos pela graça, amém? Pela graça nós somos salvos. Não tem a ver conosco. Tem a ver com aquele que nos salvou. Aleluia. Outra lição importante: a comunidade cristã caminha bem quando tem pessoas capazes de exercer a autoridade vinda de Deus para tomar decisões importantes em momentos de dificuldades, tendo sempre como base as Escrituras. O caso de Pedro e o caso de Tiago. Pedro e Tiago, eles tinham autoridade, o poder de Deus manifestado na vida deles, eles tinham autoridade das Escrituras Sagradas. E contra as Escrituras, irmão, não há argumento. Se a gente usar a Bíblia para resolver todos os problemas da nossa vida, nós seremos bem-sucedidos. Mas quando a gente quer resolver as coisas na base daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, esse achismo vai levar a gente cada vez mais para longe do Senhor, vai nos afastar cada vez mais da graça de Deus e vai nos fazer perecer, porque o Evangelho não tem a ver com o que eu acho, não tem a ver com o que eu penso, não tem a ver com a tradição, não tem a ver com o tradicionalismo. O Evangelho tem a ver com a palavra de Deus. E a palavra de Deus era suficiente, inerrante, absoluta, suficiente.
Por isso que um dos pilares da reforma é só a Escritura, somente as Escrituras. Ela é a autoridade. Pedro e João entenderam isso. Como líderes daquela comunidade, conseguiram resolver o problema. Outra lição importante para nós estamos na sexta. Uma comunidade cristã caminha bem quando tem proclamadores fiéis da verdade. Judas e Silas, eles são enviados porque são homens fiéis, homens idôneos, pessoas de confiança para proclamar a verdade do Evangelho. Que bom quando uma comunidade cristã possui pessoas que proclamam com fidelidade a palavra de Deus. Que bom que é quando uma comunidade tem homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes que com fidelidade podem promover, podem proclamar o Evangelho. Esses homens são escolhidos entre uma comunidade grande para ir até uma cidade distante, para lá serem porta-vozes da decisão que a igreja tinha tomado, proclamarem a palavra do Senhor. Nós não precisamos de pessoas assim. Como precisamos ser pessoas assim, que por onde andam, proclamam o Evangelho de Cristo Jesus. Por onde essas pessoas andam, Jesus é conhecido, Jesus é pregado. Outra lição para a gente aqui: uma comunidade cristã caminha bem quando seus líderes promovem consolo, alegria, bons conselhos e fortalecimento. A chegada daqueles homens de Jerusalém em Antioquia não só resolve a controvérsia, mas melhora o ambiente. A igreja caminha bem quando a liderança serve a igreja, quando a liderança promove o bem-estar da igreja, quando os líderes são instrumentos de Deus para que o ambiente melhore. Que Deus nos livre de sermos pedra de tropeço para fazer com que o ambiente piore a nossa volta. Sabe, quando a gente chega a rodinha esparrando, quando a gente não paga e faz festa, tem um versículo que faz tremer às vezes, quando eu ouço falar dele. Eu citamos ele aqui quarta-feira. Morrei a casa, não lembro. Estava falando isso quarta-feira, que eu morrei a casa. Morreu e não deixou saudade. Pensa bem, alguém deixar isso escrito a nosso respeito. Fulano morreu e não deixou saudade. Foi tarde, né? Que pena. Um homem que foi escolhido para ser rei do povo de Deus, tinha os profetas à disposição para guiar, tinha a lei do Senhor, o melhor código civil, o código penal, o código cerimonial já foi escrito na face da terra. O Senhor Deus, quando deu a lei para o povo, ele falou assim: nem o povo do mundo tem uma lei tão boa quanto a lei de vocês. A lei que o Senhor deu era a lei perfeita, mas ele não conseguiu cumprir nada disso, piorou o ambiente, não deixou saudade. Que o Senhor nos use para sermos instrumentos de Deus, para melhorar o ambiente que nós estamos. Lá no trabalho, o ambiente melhora para a nossa casa. Em casa, o ambiente melhora para a nossa casa. Na igreja, o ambiente melhora para a nossa casa. Na rua, no círculo de amizade, onde nós estivermos, o nome do Senhor seja glorificado, porque a nossa presença traz alegria. A presença daqueles homens de Antioquia acabou com a confusão, trouxe consolo, trouxe palavras de aconselhamento, trouxe conforto às pessoas. Deus, o nome do Senhor foi glorificado. Oitava lição que nós aprendemos aqui, e eu estou quase terminando, é que a comunidade cristã caminha bem quando desenvolve uma autoridade e autonomia. A comunidade estava disposta a liberar Judas e Silas. Eu falei Simão, né? Não é Judas. A comunidade estava disposta a liberar o Judas e os Silas se eles quisessem, ou se precisassem retornar de volta, porque agora eles tinham direito à autoridade suficiente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala que eles não conseguiam crescer na fé, eram crianças imaturos. O apóstolo Tiago também, na sua carta, fala assim: vocês precisariam já estar comendo alimento mais sólido, mas vocês têm que ficar se alimentando de leite. Não é? Nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas, vencer a criancice espiritual. Sabe, uma maturidade que nunca chega, uma experiência que nos desenvolve. Não é? Ao invés de já estarmos, depois de algum tempo na fé, ajudando outras pessoas e trazendo novas pessoas a Cristo, nós estamos agarrados naqueles que nos ajudaram no começo e ainda tem que ficar nos carregando. Ah, pastor, quer dizer que a gente não pode ajudar o outro? Devemos ajudar uns aos outros, mas não devemos depender da ajuda dos outros.
Devemos desenvolver autonomia e maturidade espiritual. Aqueles irmãos disseram assim: olha, se vocês quiserem voltar, vou deixar aqui para mim dar conta. Vocês são livres. É triste a gente ver às vezes uma comunidade, se não tiver pastor presente, não funciona. Não é o caso desse aqui. Aqui eu posso me ausentar tranquilamente. Eu sei que na minha ausência as coisas funcionam. Mas é preciso que a gente consiga chegar no estado de maturidade e de autonomia. Tenho falado isso aqui, não é demais porque cada homem aqui é o pastor da sua casa. Eu tento pastorear vocês aqui, mas lá na casa de vocês o pastor é o homem. É aquele que apresenta a família diante do Senhor e apresenta o Senhor para a família. É um sacerdote. Tem o dever de ministrar. Não precisa ficar dependendo do pastor, não precisa ficar dependendo do conselho da igreja, não precisa ficar dependendo da comunidade. Você vai pastorear a sua família, vai abençoar a sua família, vai fazer o ambiente na sua casa glorificar o Senhor. E através da sua família, como Deus disse a Abraão, todas as famílias poderão ser abençoadas. Deus falou para Abraão: não, eu vou chamar você, eu vou fazer de você uma bênção. E através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. A família de Abraão é modelo para todas as outras famílias. Lá na sua rua, a sua família é modelo. Da rua toda. Lá entre os seus parentes, a sua casa é o modelo para todas as outras casas. Autonomia. É claro que se houver um problema pontual, precisar de ajuda, sempre estaremos dispostos a ajudar. A comunidade vai estar sempre disposta a ajudar. Surgiu uma controvérsia, um problema dentro da igreja, a liderança vai estar sempre reunida para amparar, para ajudar. Mas cada um de nós vai batalhar com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E por último, uma comunidade cristã caminha bem quando os ministros se multiplicam. Como vimos aqui, muitos pregavam a palavra e ensinavam, juntamente com Barnabé e Paulo. Existe um princípio bíblico para a liderança. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso confessar Jesus como Salvador. A partir daí, vai poder começar a liderar. Como é que é esse pastor? Mas lá em Timóteo, em Tito, lá o apóstolo Paulo ensina que o bispo, o presbítero, ele não pode ser novo na fé. Exatamente. Para exercer um cargo, para presidir uma comunidade, não pode ser novo na fé. Tem que ser experimentado, diz a palavra do Senhor. Mas para ensinar a palavra de Deus e anunciar o Evangelho, pode ter acabado de se converter. Lembra do Gadareno? O homem tinha uma legião de demônios. Alguns momentos depois, estava em Decápolis pregando o Evangelho para todo mundo. Não fez seminário, não passou por escola de catecúmenos. A Bíblia nem fala se foi batizado, até que assim. Os discípulos de Jesus aí batizando todo mundo. Mas ele acaba se convertendo, o homem estava endemoniado. E ele sai por toda Decápolis, 10 cidades. Quantas cidades você já pregou? Quanto tempo de crente a gente tem? Quantas cidades nós já pregamos? O Gadareno, que acabou de se converter, Jesus deu 10 cidades para ele. Ele falou assim para Jesus: não, eu quero ir para o senhor. Ele falou: não, comigo não, você vai para a sua casa. E você vai contar para os seus parentes lá o que Deus fez com você. E aí ele esperou chegar em casa, não, já foi pelo caminho, foi pregando toda a cidade que ele passava. Então, a igreja caminha bem quando o líder se multiplica, quando os pregadores da palavra se multiplicam, quando os ministros se multiplicam. Precisamos de líderes, precisamos de gente disposta a abrir a porta da casa, a começar a anunciar o Evangelho, onde mora. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho treinamento. Ah, mas eu tenho dificuldade. Ah, minha agenda é apertada. Eu costumo dizer que a única coisa para a qual a gente não consegue dar jeito é para fazer vontade. O resto tudo tem jeito. Lembra de Moisés no Monte Sinai? Deus falou assim: Moisés, você vai tirar o povo lá do Egito. Ah, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Vou chegar lá e vou falar que quem me enviou? Fala que eu sou e enviou você. Ah, Senhor, mas sabe o que é? Eles não vão me ouvir. Não, pega esse cajado, joga lá, tira a cola, tá, o pessoal fez assim. Põe a
mão no peito, está leproso, tá? Então, faz isso não dá lá, eles vão confiar em você. Ah, mas eles vão falar que o Senhor não me apareceu. Não, você vai lá, faz os sinais e tal. Ah, mas é que eu não sei falar. Não, o Arão vai te ajudar, Moisés. Né? Deus vai resolvendo todas as objeções. Não, tá bom, já que você é ruim para conversar, o Arão vai conversar com você. Você vai ser igual a Deus, você vai ser como um profeta. Você fala e ele repete. Aí o Moisés fala assim: ah, você sabe o que é? Manda outro, quer? Na verdade, o Moisés dizendo assim: Senhor, eu não quero. Aí o Deus fala assim: Moisés, para de graça, pega esse cajado e vai lá com o comandante. Não é? Está escrito lá em Êxodo, lá, desse jeitinho que escrito. Para de graça, Moisés, pega esse cajado e vai logo. Né? Porque assim, para todas as objeções legítimas, tem jeito. Agora não posso de vontade, não tem. Né? Se a gente tiver vontade, Deus faz. Então assim, precisamos de multiplicar livros. A igreja precisa crescer, precisamos desenvolver. Tem alguma cidade, qual é a necessidade de ganhar para Jesus? Tem bastante crente que, graças a Deus, tem muita gente perdida ainda. E quem que vai atrás dessas pessoas? Pessoas são ganhas pelos amigos, nós já aprendemos isso. 99% das pessoas que se convertem são levadas a Cristo por amigos. Pessoas com quem elas têm relacionamento. Então, você pode abrir a porta da sua casa, fazer uma reunião durante a semana, convidar as pessoas, falar de Jesus, tomar um café junto. E a comunidade anda bem quando os ministros se multiplicam. São essas 9 aplicações que essa palavra tem para nós nessa noite. E o desafio é esse: como temos contribuído com o reino de Deus, individualmente? Qual é a nossa resposta ao doutrina da graça? Nós nos convertemos pela graça ou estamos tentando obter o mérito de Deus através das obras? No caminho para Jerusalém, Paulo fica sabendo que esses judaizantes tinham chegado na Galácia. E alguns estudiosos, muitos deles acreditam que a carta aos Gálatas foi escrita no caminho. Enquanto Paulo está indo para Jerusalém, ele escreve a carta aos Gálatas. Ele tinha acabado de voltar de lá do viagem missionário. E esse povo maluco tinha chegado lá. E Paulo escreve a carta aos Gálatas, dizendo assim: vocês começaram pela fé e agora querem terminar pelas obras? Não é? Vocês confiaram em Jesus no começo, agora estão querendo confiar naquilo que vocês podem fazer? Como temos sido nós? Qual é a nossa resposta ao tempo da graça? Sou salvo porque Jesus me salvou? Ou isso é mérito meu? Que efeito nós estamos causando na nossa volta, irmãos? E que nível de autonomia e maturidade estamos desenvolvendo? O Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 45 e 46, com isso a gente conclui. Está escrito assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos seus demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Jesus veio, irmãos, ele nos ensinou o padrão de liderança que ele quer ver na sua igreja. E nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos ajude a viver dessa forma, liderando com excelência e honrando aqueles que nos lideram. Precisamos dar a honra da vida àqueles que nos lideram. Precisamos honrar o Senhor com a nossa vida, porque o Senhor nos confiou algo precioso e Ele nos encarregou dos seus bens, e quando Ele voltar, Ele exigirá contas de cada um de nós. E aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, não vai ter jeito de esconder o Senhor. Não vai ter jeito. As nossas desculpas não servirão. A nossa justiça própria não servirá. A nossa religiosidade não vai servir. Então você que ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue a vida a Cristo hoje. Saiba que é pela graça que você é salvo. Jesus morreu na cruz por seus pecados. E você precisa, você deve se arrepender e entregar sua vida a Jesus. Seja aqui ou onde quer que você esteja nos acompanhando. Se você não entregou sua vida a Cristo ainda, faça isso agora. Não perca mais tempo. Se você já entregou sua vida a Jesus, reconheça a graça de Deus e viva para a glória dele, em todos os aspectos, em todos os lugares,
o melhor que você puder. Porque você pode dar desculpa aqui, mas diante do Senhor não haverá desculpas. Deixe a religiosidade de lado. Creia na graça e desfrute do amor de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé para nos orar. Feche seus olhos. Olhe um momento com o Senhor. O que essa mensagem tem a ver com você? Tanta coisa, esse texto é um texto bastante rico. Nós não conseguimos falar de tudo que esse texto pode nos ensinar. Destacamos algumas coisas. Certamente haverá muitas outras. Mas eu quero desafiar você hoje a confiar na graça de Jesus. Tudo bem você ter práticas religiosas, tudo bem você ir à igreja, ser dizimista, tomar ceia, vestir-se de forma adequada, ter um palavreado adequado, se alimentar de forma que não cause escândalo. Tudo bem, mas não é isso que salvou você. Que salvou você foi Jesus, morrendo naquela cruz por causa dos seus pecados, dos meus pecados, para que nós pudéssemos viver em novidade de vida, testemunhando o amor dele em todos os lugares, das mais variadas formas. Então, se você já aceitou o Evangelho pela graça, glorifique a Deus, agradeça ao Senhor por tão grande salvação. Se você está tentando merecer o favor de Deus, se você está tentando merecer o seu lugar no céu, peça perdão hoje, porque você não merece o lugar no céu. Você não vai conseguir ir para lá com o esforço próprio. Só pela graça de Cristo, só pelo amor de Deus. Se você não tem tido uma conduta adequada, é cristão, em casa, no trabalho, na sociedade, na igreja, em relação à honra àqueles que lideram, em relação ao testemunho da palavra, em relação à maturidade, à autonomia espiritual, peça para que o Senhor te restaure nessa noite. Diga: Senhor, eu quero ser uma bênção. Senhor, eu quero ser o melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor esposa, melhor marido, melhor empregado, melhor patrão. Senhor, eu quero que a tua graça se manifeste através da minha vida. Eu não quero um dia ter que prestar contas e ser achado insuficiente. O Senhor Jesus falou que haverá um momento que nós teremos que nos encontrar com Ele. E alguns ouvirão: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Mas outros ouvirão: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. E segundo o próprio Senhor Jesus, não é gente ímpia, incrédula, gente pagã que vai ouvir isso do Senhor Jesus, mas gente que chama Ele de Senhor. Gente que vai falar assim: Senhor, Senhor. Vocês sabem que no grego não existe superlativo. Quando a palavra é repetida duas vezes, é porque ela é importante. É um advérbio de intensidade. E Jesus está dizendo que quem vai ouvir apartar-vos de mim, maldito, são pessoas que dizem: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos tanta coisa. E Jesus dirá assim: não conheço vocês, não tem a ver comigo. O que vocês fizeram tem a ver com vocês, mas não tem a ver comigo. O Senhor nos livre disso. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova
Senhor, o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos livrar de todo jugo, de todo peso, de toda maldição. Ó Deus, e muitas vezes nós mesmos nos colocamos novamente debaixo do jugo e também impomos esse jugo a outras pessoas, Senhor. Práticas religiosas que não têm a ver com a Tua palavra, tradicionalismos que não têm a ver, Senhor, com a glória devida ao Teu nome. Pai Santo, coisas que podemos até praticar se quisermos, mas não devemos impor a outras pessoas. E quantas vezes, ó Senhor, nós fechamos a porta do céu, fechamos a porta da graça a pessoas que nós julgamos com o nosso preconceito, que não são dignas do reino de Deus. Ficamos presos, ó Senhor, a coisas que já passaram, coisas que não fazem mais sentido, e rejeitamos a obra da graça do Senhor na nossa vida, na vida das pessoas que estão à nossa volta, Pai. Ah, Senhor, como nos comportamos aqui, como aqueles judaizantes às vezes. Queremos, ó Deus, impor coisas que a Tua palavra não impõe, cobrar coisas que o Senhor não cobra, colocar sobre os ombros das pessoas o jugo que o Senhor já levou lá na cruz no nosso lugar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos submetermos à Tua palavra, somente a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a viver o Evangelho da graça. Sabemos, ó Senhor, que o Evangelho da graça não é um Evangelho libertino, porque a graça é transformadora. A graça transforma o nosso coração, a nossa maneira de viver, nos faz viver uma vida que glorifica o Senhor, que não há mais condenação, não há mais peso sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver a leveza do Evangelho, que nossos líderes, que as nossas lideranças, Senhor, aprendam a consolar, a confortar, a trazer alegria, a abençoar a vida das pessoas. Que toda a tensão, Senhor, religiosa caia por terra na nossa vida, no nosso coração, todo farisaísmo, todo tradicionalismo morto, e que possamos viver a alegria de servir ao Senhor, com integridade, com amor, abençoando uns aos outros, servindo uns aos outros, liderando com excelência, buscando, Senhor, consolo na liderança que está estabelecida sobre nós. Nos ambientes onde nós estamos, nós possamos honrar as nossas lideranças, sermos os melhores liderados, ó Senhor, em todos os lugares. E aonde somos líderes, ó Deus, que nós também possamos ser reconhecidos como representantes do Senhor. Pai, que a Tua graça abunde e o pecado seja tirado definitivamente do nosso meio. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há mais condenação sobre nós. Ajuda-nos a viver isso, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia.